É isso aí, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 6 horas e 31 minutos. Manhã de quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Estamos aqui em Itajaí, Santa Catarina, litoral norte do estado de Santa Catarina, sul do Brasil. Estamos agora a uma temperatura de 19 graus. E você, de onde você estiver, que a paz e a graça do nosso Salvador esteja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Quero aproveitar para mandar um abraço para os amigos Alito Camaragibe, como Lindoval, Lúcia, o Lourenço, o Silvio, o Ricardo Clementino. Que o Senhor esteja abençoando vocês. Ali a galera do grupo, os amigos do grupo de Amizade Sem Fim, que também o Senhor os abençoe grandemente, queridos. Mas nesta manhã nós vamos falar a esse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, muito obrigado, ó Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida. Ó Deus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, e seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus. Deus, em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida de toda a minha família, meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã, ó Pai. Eu os coloco em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Deus, e também nesta manhã que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, espírito de vício, de prostituição, espírito de mágoa, de inveja, de rancor, de ódio, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Mas nesta manhã eu quero falar sobre um tema que Paulo traz para nós, ali na segunda carta que ele escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 12, versículo 9, que é a força de Deus em nossa fraqueza. E eu quero lembrar você que está nos acompanhando pela nossa rádio, que agora nós estamos transmitindo ao vivo também pelo nosso Facebook, logo em seguida pelo canal Conectado ao Sagrado e também na página da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí. Então hoje o nosso devocional é a força de Deus em nossa fraqueza. O texto está aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz assim, vamos ler o texto, abre aspas. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Imagine-se numa manhã comum, enfrentando um problema que parece maior do que você. Talvez uma enfermidade, uma crise financeira, uma luta espiritual ou um relacionamento desfeito. Pode ser qualquer um deles. Agora você ora, busca força, mas a resposta parece distante. Então você ouve a voz suave de Deus dizendo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então essa frase, carregada de esperança e poder, revela uma verdade muito profunda. Ou seja, a força de Deus se manifesta exatamente onde nos sentimos mais fracos. Então como podemos explicar essa força divina? É isso que nós vamos explorar hoje, sabe? Então Paulo escreveu a sua segunda carta à igreja de Corinto por volta do ano 55, 56, depois de Cristo, numa época de intenso sofrimento e perseguição contra os cristãos. A igreja de Corinto enfrentava divisões, falsas doutrinas e ataques externos. E Paulo, como um apóstolo, também enfrentava dificuldades pessoais e oposições. Então, nessa carta, ele defendeu o seu apostolado e revela experiências pessoais profundas. Então, no capítulo 12, Paulo fala de uma espinha na carne. Então, que é uma aflição que ele não revela completamente, mas que o atormentava. Então, esse contexto de sofrimento e fraqueza é fundamental para entender a profundidade da revelação de Deus, de que a sua graça é suficiente.
A mensagem central aqui do texto é que a força de Deus se manifesta em nossa fraqueza. Então isso desafia a nossa visão de força e sucesso. Muitas vezes nos sentimos incapazes, fracos, vulneráveis, mas é justamente nesses momentos que Deus mostra exatamente o seu poder. Deus não promete eliminar nossas fraquezas, mas nos dá força e graça suficiente para enfrentá-las. Então a ideia de que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza revela que a nossa vulnerabilidade é o palco onde Deus realiza a sua obra mais extraordinária, onde Deus nos fortalece. Então o texto diz, eu quero ler o texto novamente e explorar algumas palavras do grego original ali. Então o texto diz assim, abre aspas, e ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que o repouso na suficiência da graça de Cristo. Essa palavra graça, charis, do grego, de charisma, significa favor imerecido de Deus, ou força que nos capacita. Então aqui Deus afirma que sua graça é suficiente, ou seja, é plena, suficiente para todas as nossas necessidades. Não é uma graça parcial, ela é completa. E o termo grego arquei, que significa te basta, significa ser suficiente, chegar. Implica que nada mais é necessário além da graça de Deus. Então essa expressão revela a ideia de que a graça de Deus é a nossa provisão suficiente em qualquer circunstância. Ainda tem outra frase, o meu poder, dunamis. Eu já comentei aqui sobre essa frase dunamis. O meu poder é um poder ativo, força poderosa. Deus revela que seu poder é dinâmico, capaz de transformar fraqueza em força. E a frase se aperfeiçoa, que é o epiteléu do grego, é um termo que indica completar, atingir na plenitude, realizar plenamente. Então o poder de Deus não é apenas presente, mas se realiza na fraqueza. Sabe? Paulo, ele disse que quando ele achava que estava fraco, ele estava forte. Quando achava que estava forte, ele estava fraco. E aí onde entra essa palavra fraqueza, que é o termo, uma palavra grega chamada asteneia. E essa palavra se refere à fraqueza física, fraqueza emocional, fraqueza espiritual ou moral. Era assim que Paulo se sentia. Estava fraco fisicamente, fraco emocionalmente, fraco espiritualmente e moralmente. Então aqui Paulo reconhece a sua vulnerabilidade. E Deus promete manifestar o seu poder justamente nesses aspectos, nessa condição, nessa situação, nesse estado em que Paulo se encontrava. E uma curiosidade, no grego original, a palavra epiteléu, que é para a frase se aperfeiçoar, ela sugere algo que está em processo de realização até atingir a sua perfeição. Então assim é a força de Deus. Ela está em contínua manifestação na nossa fraqueza. Observe que ali em Isaías 40, capítulo 40, versículo 29 ao 31, o texto diz assim, ele fortalece ao cansado e dá força e dá vigor ao que não tem forças. Então aqui mostra que a força vem de Deus, especialmente para os fracos. Aqueles que estão em Cristo Jesus e se sentem fracos. Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Um versículo conhecidíssimo. Aqui enfatiza que nossa força vem de Cristo, vem de Deus. E o Salmo 18, versículo 32 nos diz, Deus
que me reveste de força e aperfeiçoa o meu caminho. Aqui destaca que Deus é nossa fonte e origem da nossa força. É Deus. Então essas passagens reforçam que Deus é a fonte de força em nossa fraqueza e que a sua graça é suficiente. Então eu quero, quando a gente olha para a história, inclusive estamos nos aproximando aqui agora do dia 31 de outubro, né? Foi no dia 31 de 1517 que Martinho Lutero colocou as suas 95 teses nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Então Martinho Lutero foi um reformador que enfrentou depressão, oposição e dúvidas. Mas mesmo assim, a sua fraqueza foi o palco para a manifestação da força de Deus para a reforma protestante. Então William Carey, que foi missionário, que enfrentou dificuldades extremas na Índia, mas ele via sua fraqueza como oportunidade para a força de Deus se manifestar através da sua fé e da sua perseverança. E o evangelho foi manifestado de uma forma grandiosa na Índia. Então existe a corrida a obstáculos. Muitas vezes atletas enfrentam dificuldades físicas e emocionais, mas é na superação dessas fraquezas que demonstram maior força e resistência. A maior demonstração de força de Deus na fraqueza humana é Jesus Cristo. Como assim, pastor Dimas? Na cruz, ele foi fraco aos olhos do mundo, mas esse foi o momento em que Deus revelou o seu maior poder, a redenção para a humanidade. A sua fraqueza aparente foi o palco da vitória definitiva sobre o pecado e a morte. Então, quando Jesus fala ali no final, na cruz, ele diz telestai do grego, ele está dizendo, Pai, está consumado. A obra foi concluída. Mesmo com toda a dor, a obra foi concluída. A missão que o Senhor me deu está concluída, está consumado. Telestai. Então, nosso Senhor nos ensina que, ao nos reconhecermos fracos, estamos nos posicionando para experimentar a força do Pai. Jesus é o exemplo supremo de que a fraqueza, submetida à vontade de Deus, resulta em um poder redentor. Pastor Dimas, como podemos aplicar na nossa vida diária, na aplicação prática desse versículo, disso tudo que o Senhor falou? Primeiro ponto é reconhecer a sua fraqueza. Não tenha medo de admitir que não consegue sozinho. Porque Deus trabalha na nossa vulnerabilidade. Segundo ponto é dependa da graça de Deus. A graça de Deus é suficiente para qualquer situação. Não importa quão difícil pareça. Terceiro ponto, valorize suas limitações. Elas podem ser o campo onde Deus realiza a sua obra mais poderosa. Porque Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Persista na oração. Na oração, buscamos mais intensamente a força divina. E por último, viva com propósito. A sua fraqueza não é o fim, mas uma oportunidade para testemunhar o poder de Deus em sua vida. E aqueles que estão próximos vão testemunhar também o poder de Deus na sua vida. Então, viva com propósito. Amém, queridos? Então, que Deus te abençoe, te dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Graça e paz. E para você que está conosco aqui